Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje a banca é IDECAN. Olha só, toda semana na quinta-feira eu libero um tema de redação lá no meu Instagram e os alunos têm até o domingo para enviar essa redação lá no meu e-mail. Eu escolho algumas redações e trago aqui para o YouTube. Essas correções são gratuitas. O filho pode escolher a banca, tá? E aí, no caso desse filho aqui, ele escolheu a banca para o concurso público do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, né? A banca é a banca IDECAN. Então vamos lá, vamos ver o que o filho errou, o que o filho fez certo, o que o filho fez errado. Então, o primeiro aspecto, meu amor, que você tem que cuidar é com a margem, tá bom? Muito cuidado com a margem, com a apresentação do seu texto. Então, evite esses espaços em branco ao final das linhas, procure alcançar aí, né, o número máximo de linhas, muita atenção com os espaços aí, né, entre as palavras, então não deixe tanto espaço em branco entre as palavras, tá? Tenha esse cuidado aí. Outro aspecto, muita atenção para que a sua introdução não fique maior que os parágrafos de desenvolvimento, e ao passo que a sua conclusão também não pode ficar maior que os parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? Olha só, a proposta, ela era sobre a uberização no mercado de trabalho, né? Os impactos da uberização. Olha só, lembre-se de que as palavras-chave da proposta, e aí se você der uma olhadinha aqui nas correções que tem no canal, você vai ver que eu bato muito nessa tecla. As palavras-chave da proposta, elas precisam aparecer no seu texto, de preferência logo na introdução, para que você não seja penalizado por fuga ao tema. Não adianta vocês escreverem os melhores argumentos se você não atende ao tema. Você tem que trazer as palavras-chave da proposta na sua redação. Por favor, tenha esse cuidado, tudo bem? No Brasil, o trabalho informal sempre foi uma realidade. No entanto, com o avanço da tecnologia, os aplicativos prestadores de serviço estão sendo cada vez mais utilizados, impactando diretamente nos riscos inerentes desta informalidade. Deste modo, a perda dos direitos trabalhistas e a baixa valorização destes profissionais aparecem como graves consequências. Então, veja só, aqui, ó, você está me trazendo o sempre, né? Sempre foi uma realidade. Cuidado com o senso comum. Como que você sabe que sempre foi uma realidade? Então, muito cuidado para você não ser superficial, né? O trabalho informal é uma realidade do país e com o avanço da tecnologia, isso foi impactado diretamente, ou isso aconteceu de uma maneira mais gradual, de uma maneira mais exponencial, entendeu? Então, evitem o sempre, o nunca, o nada, o tudo na redação. Os aplicativos prestadores de serviço, ó, estão sendo, evita o estão sendo, coloca o ação, tá? Por quê? Porque é para você deixar o teu texto mais claro, né? O cada vez mais, ele indica senso comum. É cada vez mais quanto? Mais 10, mais 15, mais 20? Não sabemos. Então evita, ó, são utilizados, tá? Isso aqui é chamado de encher linguiça, sabe? Você só coloca ali para ganhar linha, impactando diretamente nos riscos inerentes dessa informalidade, porque você já falou da informalidade, então é retomada anafórica. Deste modo, a perda dos direitos trabalhistas e a baixa valorização desses profissionais aparecem como graves consequências da uberização do trabalho. Você está vendo que você não mencionou a palavra-chave da proposta na sua introdução? Então, você tem que trazer as palavras-chave da proposta. Sempre, 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 sempre. Então, maratone os vídeos aqui do canal, né? A Unicentro eu trago a dissertação argumentativa, o Enem também. Então, ainda que tenha as suas peculiaridades, né? A sua banca tem as suas características, a dissertação é dissertação em qualquer lugar. Então, dá uma olhadinha para você ver as palavras que indicam juízo de valor. Você precisa deixar claro o seu posicionamento. Qual é a sua tese? O que você está defendendo? Você está defendendo que isso é um problema? Você está defendendo que isso é algo grave? Você está defendendo que isso é sério? O que você está defendendo? Tudo bem?
Inicialmente, é importante destacar que a CLT, Consolidação dos Direitos das Leis Trabalhistas, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, melhorou as condições de trabalho, assegurando uma segurança maior aos trabalhadores. Certamente, os direitos trabalhistas, 13º, férias, seguro-desemprego, entre outros, tornaram-se fundamentais para os empregados, principalmente em situação de acidente ou demissão. Então, olha só, aqui, ó, qual que é o problema do teu parágrafo, tá? Então, olha só, você precisa falar para mim das consequências. Então, você falou a perda dos direitos trabalhistas. Então, você tem que focar nisso, na perda dos direitos trabalhistas. O que que esses direitos trabalhistas o que que a perda desses direitos trabalhistas combina. Então, é nisso que você tem que focar. Por que que é um problema? Tudo bem? Olha só, quando nós lemos o seu parágrafo de desenvolvimento, o que que a gente vê? A gente vê um parágrafo de desenvolvimento expositivo, a gente vê um parágrafo de desenvolvimento informativo, um parágrafo que não problematiza, um parágrafo que não traz o problema. Um parágrafo que apenas conta sobre a CLT. Mas a proposta, ela não pedia para você falar da CLT ou falar de como ela é boa, de como ela é maravilhosa, de como ela assegura os direitos dos trabalhadores. Não. A proposta, ela pedia para você falar dos impactos dessa uberização. Em que medida isso é um problema, tudo bem? Então é nesse sentido que você deveria ter visto. Por exemplo, aqui, ó. Inicialmente, é importante destacar que a CLT, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, melhorou as condições de trabalho, assegurando uma segurança, né? Cuidado para não ser redundante, assegurando uma segurança maior aos trabalhadores. E aí você vem. Entretanto, olha lá, agora você vem. Com a uberização, a não há, melhor dizendo, né, ó, não há a garantia assegurada pela CLT, o que se configura como uma omissão das leis, como uma problemática, como algo sério, porque é inadmissível que os trabalhadores fiquem à mercê, sem receberem, né, pelos seus direitos, piriri, pararó, pururu, entendeu? Então, aqui que faltou o problema. Quando a gente fala em argumentar, meu filho, é isso que a gente quer dizer. Argumentar. O que que você vai me defender? O que que você vai dizer? Você está dizendo que a CLT ela é positiva? Tá, mas em um contexto de uberização, ela é positiva? Ela é real? Ela é efetiva? Ela está sendo respeitada? Então, é nessa perspectiva que você deveria ter escrito, tudo bem? Além disso, com o crescimento do desemprego provocado principalmente pela crise econômica mundial pós-pandemia, e aí, olha só, meu filho, não repita advérbios, não repita conectivos. Mais de 12 milhões de brasileiros utilizam dessas plataformas como principal fonte de renda. Ademais, este elevado número de mão de obra propiciou uma baixa monetização dessa classe trabalhista. Consequentemente, é notório indivíduos trabalharem com elevada carga horária, pouco descanso e vivenciando momentos de muito estresse. Tá. Como que você sabe dessa fonte? Deixa eu só apagar aqui, né, para não ficar ruim para ler, tá? Como que você sabe desse dado, né? Qual que é a fonte desse dado? De onde você tirou isso, tá? Então, se você está trazendo o dado na redação, o mínimo, né, que se espera é que você comprove esses dados. De onde que você tirou? Tudo bem? E aí, você precisa se posicionar. Então, você falou, o crescimento do desemprego fez com que muitos trabalhadores usassem essas plataformas. E isso significa o quê? E cadê a uberização, sabe? Tem que trazer a palavra-chave da proposta. Precisa trazer a palavra-chave da proposta. Ademais, esse elevado número de mão de obra propiciou uma baixa monetização dessa classe trabalhista. Como que você sabe disso? Né? Como que você sabe disso?
Então, você poderia, né? É fato que a alta demanda de trabalhadores fez com que o número, entendeu? Aprofunde isso, sempre reiterando a sua tese. E aí, olha só, você colocou assim, ó, a baixa valorização desse profissional. Aqui você poderia ter focado nessa questão do desemprego e ter falado do número de pessoas que, inclusive, têm formação, pessoas que têm especialização e que acabam se submetendo a esses trabalhos. Por quê? Porque elas não têm elas estão aí, né, sem emprego mesmo. E aí, o que que acontece? Para além disso, elas sofrem as consequências do modelo just in time, tá? E aí, você pode dar uma lida aí sobre esse modelo que fala sobre essa questão do trabalhador estar sempre à disposição dos empregados, dos clientes, né? É notório indivíduos trabalharem com elevada carga horária, pouco descanso e vivenciando momentos de muito estresse. E aí você reitera, né? E aí esses são os impactos da uberização. Você tá vendo? Você tá vendo como que a gente sempre vai amarrando lá com as palavras-chave da proposta? Portanto, diante dos fatos apresentados, faz-se necessário profissionalizar essa. Então, olha só, rapidinho aqui, ó. Tudo que é dito antes é uma retomada por anáfora. Antes, o que você já mencionou no texto, antes esta, né? E aí as suas variações é por catáfora, é aquilo que você já mencionou no texto, desculpa, que você vai mencionar. Então, qual categoria que você está falando? É uma categoria que você vai falar ou é uma categoria que você já falou? É a categoria que você já falou, então é essa. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você colocou ó, destas plataformas. Quais plataformas que são? As plataformas que você já mencionou. Então, é antes, tudo bem? A fim de tirá-los da informalidade, contribuindo para melhores condições desta, qual é a parcela? A que você já mencionou, dessa parcela da sociedade. Evita fazer aí a conclusão em apenas um período. O que que isso significa? Procure escrever no mínimo 2 períodos por parágrafo. P de período, P de ponto. Significa que o teu parágrafo tem que ter no mínimo 2 pontos finais, tá? E não há necessidade de apresentar aí uma proposta de intervenção, a menos que sua banca seja muito explícita em relação a isso. O ideal é você fazer uma síntese daquilo que você já escreveu, e aí aqui no canal tem vídeo que eu ensino a como fazer a conclusão sem proposta de intervenção, e aí você vem finalizando aí o seu texto, tudo bem? Então, nós precisamos melhorar na questão da argumentação, na questão da defesa do seu posicionamento, na questão do planejamento do seu texto, na questão do tema, da tese, etc. Tudo bem? Eu vou te dar uma nota aí apenas para que você tenha um ponto de partida, mas mais importante do que a nota é você entender o que você errou e evitar repetir esses erros. Tudo bem? Bora escrever redação? Bora, meu filho!